Bom, agora, muito rapidamente, isso daqui é uma pesquisa que foi feita em 2017, o Altivo pilotou essa pesquisa, que é a pesquisa que dá base para os trabalhos que a gente está desenvolvendo na FAO América Latina. Então, aí a gente tem uma espécie de um diagnóstico onde foram identificados 294 mercados atacadistas na América Latina. Brasil 72 só perde para o México com 78. É curioso também assinalar que o nosso conceito de mercado atacadista está muito ligado às CEASAs, que a gente conhece. E na América Latina, em geral, os mercados atacadistas, muitas vezes, são mercados de rua, onde eles se instalaram, são mercados camponeses, mercados de combinar mercadorias que são produzidas em uma região e levar para um determinado ponto. Isso é chamado de mercado atacadista também, mercados regionais. A gente tem uma tipologia sobre esses 294, mas os estudos mostram que há uma heterogeneidade enorme, não dá para dizer que todos têm a mesma dinâmica e nem dá para usar a mesma política pública para todos os casos. Bom, o que a gente pode dizer com relação aos nossos mercados aqui da América Latina? Não vamos dar uma de ufanistas e não vamos dar uma de argentino, né? Mas nós temos um sistema de comercialização no atacado de gêneros alimentícios muito desenvolvido. E isso foi resultado do esforço que foi feito ao longo dos anos 70 e 80. Então, é interessante isso que, por exemplo, a Conab, que simplesmente cuidava do abastecimento de uma forma genérica, passou a desenvolver uma espécie de gestão do sistema de comercialização de FLV, de produtos frescos, no supermercado, nos mercados atacadistas, e é o sistema ProHort. Não existe esse programa na América Latina como um todo. Para quem não conhece o ProHort, vale a pena entrar para fazer uma consulta de preço, de quantidade. A gente tem dados, séries históricas de todos os mercados que participam do ProHort, de todos os produtos, de preços de 20 anos atrás. Então, para qualquer tipo de trabalho, de planejamento que seja feito, o ProHort é valiosíssimo. E o ProHort também serve para o planejamento dos comerciantes, para ver qual é o nível de preços que está sendo praticado naquele momento, para fixar preços, para entender tendências de mercado. Outro dado interessante que o Altivo já colocou é que nós temos um sistema aí de banco de alimentos, são 44 bancos de alimentos ligados aos CEASAs, né? As CEASAs. Existem outros sistemas que funcionam junto às CEASAs, que não são propriamente das CEASAs. Então, por exemplo, o Mesa Brasil faz coleta nas CEASAs. Outros bancos de alimentos, aqui em São Paulo, por exemplo, o Banco de Alimentos de São Paulo, o Prato Cheio, por exemplo, fazem também coleta nas CEASAs. Essa é uma característica brasileira que está sendo discutida agora em âmbito mais geral de América Latina. Nessa pesquisa de 2017, foram identificados 8 bancos de alimentos só em outros países da América Latina. É curioso que hoje, por exemplo, é o Dia Mundial da Redução das Perdas e Desperdício de Alimentos. A gente estava participando de um debate agora no México, organizado pelos mexicanos, onde eles querem implantar bancos de alimentos em todas as CEASAs, que para eles é uma grande novidade, né? Outra coisa interessante que promove a modernidade é a coisa do banco de caixas. Então, o banco de caixas ele estabelece padrões de distribuição, e esses padrões são muito importantes para a redução de perdas e desperdícios, reduz custo de transação, custo de produção, tem uma série de vantagens
que não estão presentes em outros mercados da América Latina. Porto Alegre, na Ceasa de Porto Alegre, tem um banco de caixas e permite você promover comercialização de produtos com uma inocuidade muito maior do que aquela velha caixa K contaminada que circula aí por todo o Brasil, né? E, finalmente, agora, principalmente com a pandemia, algumas Ceasas já estão disponibilizando aplicativos para transações virtuais, com plataformas. Algumas Ceasas têm plataformas próprias e outras estão usando outras plataformas aí de boutiques de informática, ou mesmo o WhatsApp. Conversando uma vez com o pessoal do MST, por exemplo, estão comercializando via Ceasa com WhatsApp. É curioso isso daí. Então, está se disseminando e é importante que isso parta das próprias Ceasas, dos próprios mercados atacadistas, para que você tenha uma padronização. Vamos em frente aqui. Quais são os grandes desafios que estão colocados aí, né? Nós mostramos que, na terceira geração, as Ceasas se modernizam, passam a ser plataformas logísticas, passam a oferecer serviços de inocuidade, de avaliação, de classificação de produtos, mas na quarta geração a gente evolui para uma tendência em relação à sustentabilidade, onde a Ceasa tem uma função que nós vamos insistir bastante, vamos bater na tecla aqui, que é uma função de autoridade alimentar. A Ceasa é uma autoridade alimentar. Ela estabelece padrão de consumo saudável e natural. Ela estabelece preços de mercado que são praticados, pisos, por exemplo, de mercado. Ela coloca informação nos produtos, uma etiqueta. Existem várias empresas hoje que estão trabalhando com etiquetagem, código de barras, né? O fato da Ceasa chancelar essa etiqueta e essa etiqueta chegar até o consumidor permite uma traçabilidade que poucos teriam autoridade para colocar. 2, a questão das regiões, né, Paulo Nierdelli? É muito importante que a Ceasa faça esse trabalho, e de quarta geração já faz, de identificação da origem dos produtos. A informação que circula na Ceasa já vai com a informação de origem do produto, aspectos locais, criando novas oportunidades, abrindo nichos ou abrindo avenidas de mercado para esses pequenos produtores que estão à margem e que não conseguiriam colocar no mercado livre, de feira, etc. Promove inocuidade, redução de perdas, né? E faz com que esses operadores atacadistas, grossistas, sejam mais eficientes. Ficou em português de Portugal aí, o grossista. O francês, né? Faz com que esses caras não sejam os intermediários, os especuladores. Isso é importante. Mostre que o atacadista tem um papel importante na cadeia de valor que está sendo colocada para o consumidor. E, finalmente, a questão do ambiente de transações comerciais. Nós vamos ver mais para frente, a pesquisa da FAO que nós temos feito identificou no mês passado que o maior problema em relação à informatização dos mercados, da digitalização das operações, está na questão da informalidade. Os produtores e boa parte dos comerciantes não querem se identificar, não querem que as suas transações sejam abertas. E, portanto, cabe às Ceasas, aos atacadistas, fornecer esse tipo de serviço e até usar da sua autoridade alimentar, em termos de segurança alimentar, para impor determinadas regras e normas. Mais do que um regulador, ele é um agente
que estabelece o comando dessas operações. Já há uns 3 anos, a FAO Américas, agora antes era chamada de RLC, a FAO Américas, que coordena os trabalhos da América Latina e o Caribe, redescobriu esse tema muito novedoso, que já tem 60 anos, né? Mas a FAO abandonou o sistema de abastecimento da América Latina e o sistema brasileiro foi criado com apoio, consultoria da FAO nos anos 60 e 70. Pois a FAO esqueceu desse tema. Não sei por que ela esqueceu, mas agora ela lembrou, fez bem de lembrar. E sempre fala, não, esse tema é muito novedoso. Parece um Alzheimer institucional, né? Mas há 3 anos começamos a fazer alguns estudos de caso, foi firmado um memorando de cooperação com a Federação Latino-Americana de Mercados Atacadistas, que é uma federação também muito pouco estruturada, mas era a única instituição que tinha a intenção de ter uma ação regional para o continente. E fizemos uma grande pesquisa com 40 mercados, de tipologia desses mercados, para entender como é que esses mercados, se eles são públicos, são privados. Hoje, a metade dos mercados é privado, metade é público na América Latina. Mas com essa pesquisa, pela primeira vez, a gente fez uma ampla pesquisa com um instrumento limitado, que é o SurveyMonkey. Começamos um programa, uma iniciativa de contato direto com centrais de abastecimento, com essas 3 preocupações. Fortalecer institucionalmente para que esses mercados fossem reconhecidos pelos seus governos nacionais. Articular com política pública e modernizar gestão. Esse é o nosso foco. O que nós fizemos esse ano? Por incrível que pareça, a pandemia acabou nos oferecendo uma oportunidade extraordinária de contactar os mercados. Bom, que tipo de iniciativa nós tomamos? Primeiro, nós começamos a fazer pesquisas, onde está esse gráfico de barras, com os mercados para tentar entender o seguinte: o que está acontecendo na pandemia? O que esse mercado, que atividades ou que estrangulamentos e que caminhos tem procurado esse mercado nesses tempos. E fizemos 4, quer dizer, essa que está em outubro de 19, foi aquela pesquisa do ano passado, nós começamos em maio. Isso não estava planejado inicialmente no plano de trabalho, mas nós vimos que a gente tinha que atuar. Em junho, estreitamos a cooperação, os mercados foram convencidos que era importante para eles responder. Iniciamos também uma série de reuniões que demos o nome de COP, Comunidade de Prática de Mercados Atacadistas, maioristas em espanhol. E nós fizemos, então, 4 reuniões para a América do Sul, reunindo os mercados, 4 para a América Central e México e Caribe, e 4 para o Brasil. E tivemos um estreitamento tão relevante que começamos a convidar pessoas para dar palestras, convidar universidades para acompanhar, e tivemos mais de 500 participantes. A última vai ser agora, dia 1º, a COP Brasil, e nós vamos bater no apanhado 600 participantes. Ou seja, esse segmento que estava à parte do mundo acadêmico, do mundo institucional, passou a ser incluído. E o que isso refletiu? Se refletiu que em julho, nós tivemos uma pesquisa onde, pela primeira vez, 71 mercados atacadistas da América Latina e Caribe responderam essa pesquisa. A FAO jamais teve um nível de integração
com mercados atacados especificamente, como está tendo agora, inclusive em termos mundiais. As outras regiões não têm o nível de interação, de integração e de contato que tem a FAO da América Latina. Isso se deve, essa força de articulação está muito motivada por uma forte presença mexicana, aí 40 mercados, porque o presidente da Flama é mexicano e moveu por ele. A gente estava ouvindo, inclusive, a live dele hoje. O que essas pesquisas, o que nós perguntamos e o que elas respondem? Agora, passo a bola para minha dupla caipira. Essa dupla aí está funcionando, né? Eu vou apressar aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Nós fizemos 4 pesquisas, que a gente está chamando de enquestitas, que pesquisaram aspectos estruturais desses mercados todos, e tem uma parte conjuntural que eu vou apresentar depois, que fala sobre a Covid-19. Então, vejam que interessante, aí tem alguns highlights do que foi tirado em cada uma dessas enquestas. A primeira, olha que interessante, 67% dos mercados atacadistas, das CEASAs, já estavam usando plataformas digitais. 33% já faziam venda direta. E já tinha gente trabalhando com delivery, com empresa de delivery dentro da CEASA, e tudo com recursos próprios, né? 54% não tinha dinheiro para inversão, né? Na encuesta 2, 73% já estavam fazendo vendas por aplicativos, né? 50% tinham convênios com empresas de delivery. E aí tinha uma parte que nós pesquisamos também, que era a parte de banco de alimentos, em função da pandemia, que mostrou que já passa a ser uma atividade normal dentro da CEASA, do mercado atacadista, a separação dos produtos que iriam ser descartados para doação junto ao banco de alimentos. Na encuesta 3, se verificou que não é só no Brasil, mas em toda a América Latina, o Estado está quebrado. Então, para aqueles mercados que têm uma participação estatal, praticamente não houve investimento. Quando houve, foi passar o chapéu entre os comerciantes, e existe toda uma outra categoria de mercados, por exemplo, no México, de todos esses mercados mexicanos, só tem um grande, que é um mercado estatal, que é o mercado da Cidade do México, que é o maior da América Latina, segundo os mexicanos, é o maior do mundo. Mas, fora isso, os outros mercados são todos privados. E aí, esses empresários fizeram inversões grandes aí em plataformas, treinamento de pessoal, apoio a comerciantes, etc. E a última pesquisa, que foi feita agora final de agosto, setembro, mostrou esse dado impressionante. Nós perguntamos para eles: tudo bem, então, mas quais são os obstáculos que vocês estão apontando para a evolução das centrais de abastecimento? E 60% apontaram informalidade. Informalidade, que é o normal dentro de uma CEASA, passou a ser um obstáculo, um problema para a modernização. Além disso, você tem mercados aí complicados, mercados de regiões mais distantes, então tem uma certa dificuldade em acesso à internet, e o pessoal também é bastante limitado na hora de treinamento, na hora de colocar esses aplicativos, essa plataforma para funcionar. Eu vou falar muito rapidamente. A segunda parte da pesquisa, nós fizemos um levantamento sobre movimento conjuntural, preços, oferta e demanda. E aí pesquisamos basicamente 5 categorias de produto, que são as hortaliças, os legumes, tubérculos e raízes, grãos e carnes e pescados. Depois nós incorporamos ainda as frutas e frutas importadas. Então acabou virando 7 categorias importantes. E aí a gente tem uma evolução nas 4 pesquisas.
maio, junho, julho, agosto, setembro, que seria finalzinho de agosto, começo de setembro, onde nós temos a percepção dos comerciantes em relação à situação. Esses gráficos, tanto esses como os de oferta e demanda, refletem uma situação que foi generalizada na América Latina. Quando estourou a pandemia, em fevereiro, março, começo de março, os mercados se fecharam. Houve um bloqueio de transportes, houve um blackout total no nível de transações. E os próprios comerciantes deixaram de trabalhar. Começou a faltar pessoal, os caminhoneiros pararam, os transportes se interromperam, transporte à distância de importação, por exemplo, foi interrompido, portos fechados, etc. Então, o que houve? Houve, num primeiro momento, principalmente para o pequeno produtor, um excedente que não foi colocado no mercado. Isso em março, abril, esse pequeno produtor levou na cabeça, muitos tiveram que descartar produto e houve uma queda generalizada no preço dos produtos. Aqui a gente tem a linha cinza, que representa a estabilidade, essa linha cor-de-rosa, redução, e aqui a redução mais forte. Isso praticamente aconteceu em todos os produtos. Um dos segmentos importantes da demanda, que é o segmento de hotéis, restaurantes e cafeterias, deixou de comprar. Isso interrompeu bastante o fluxo e acabou levando à queda de preços, que acabou se recuperando a partir de junho, julho. Isso não é Brasil, isso é América Latina inteira. E aí nós começamos a detectar determinados aumentos importantes nos preços dos alimentos. No caso de grãos aqui, essa área amarela e verde cresce de uma forma bastante forte em todos os países. Então, não foi só aqui no Brasil que aumentou o preço do arroz, feijão, mas também em outros países da América Latina. México teve uma crise bárbara em termos de arroz. O México importa 80% do arroz. Isso por problemas vários, a gente sabe, falta de estoques reguladores, falta de regulação de preços, qualquer tipo de intervenção pública não foi levado em conta na América Latina como um todo. Aqui eu tenho alguns dados detalhados da CEAGESP. A gente pegou um detalhezinho para 3 produtos que são bem emblemáticos, que é a batata, o tomate e a cebola, e construímos aqui algumas curvas em termos do INPC, o preço CEAGESP e a quantidade comercializada. Então, se observa aqui, no caso da batata, esse ponto aqui é curioso, né, porque houve um aumento da quantidade e aumento de preço. Mas, logo em seguida, o mercado funcionou dentro dos padrões de oferta e demanda, curiosamente. Cai a quantidade, aumenta o preço. Aumenta a quantidade, cai o preço. A mesma coisa aqui com relação ao tomate, né? Aumenta a quantidade, cai o preço, né? Cai a quantidade, aumenta o preço. É uma gangorra. E no caso da cebola, também, sendo que na cebola tem um caso específico, que é a participação da cebola importada, que nos meses de maio e junho chega a 70%, 80% da oferta, porque nós estamos na entre-safra da cebola. Então, aí, o efeito câmbio, o efeito importação, tem uma série de coisas que entram na equação e que podem explicar um pouco os movimentos de preço. E aqui, só para finalizar, antes de a gente concluir, nós temos aqui um pouco o movimento que aconteceu nas 7 categorias que nós pesquisamos. Então, esse aqui é a variação em relação ao nível de estabilidade, esse eixo aqui vertical. Então, o 0 seria estável, totalmente estável,
e aqui nós temos uma porcentagem acima do preço. Então, hortaliça já começa acima do preço aqui no mês de maio. Depois o preço cai, sobe mais um pouquinho, e a última pesquisa de agosto e setembro, o preço cai. Frutas nacionais, há uma variação pequena aqui, mas está acima da normalidade, e frutas importadas caem. Legumes sobe, desce, e nós temos aqui, nas outras categorias todas, o pontinho vermelho abaixo, mostrando que agora há uma tendência de estabilização de preços. Vejam que nós passamos o inverno, no inverno a oferta diminui, há um problema de fornecimento de hortaliças, de legumes, e isso faz com que, naturalmente, haja um aumento de preços dado pela sazonalidade. Na verdade, isso, nós, pesquisadores de abastecimento, nós, Phil Benioff Brothers, que resistimos esse tempo todo, entendendo que abastecimento era um tema fundamental de pesquisa e desenvolvimento, por um momento dramático, a realidade demonstrou a realidade dramática demonstrou a importância do tempo. O que nós vemos, há um processo de reorganização da cadeia, e o que a pandemia nos ensinou é o seguinte: as respostas têm sido rápidas e o desenvolvimento tecnológico não anda para trás. Ou seja, o comerciante que aprende a vender por WhatsApp, aprende a utilizar a rede social, os produtores, eles não vão desaprender, a não ser que outra tragédia se suceda. Mas o avanço tecnológico vem e fica. Ele será inclusivo ou será excludente? Não sabemos ainda. Há a necessidade de articulação com políticas públicas e da ação, de uma ação de coordenação do sistema para que esse movimento seja inclusivo, em termos de produtores e regiões. O que a gente percebeu também é que uma série de regiões produtivas passaram a fornecer produtos aonde o valor, a informação sobre quem produziu, não apenas a técnica, se orgânico ou não, mas também o modelo social de produção, a origem, passou a ser um valor e esse valor passa a ser remunerado. O que sabemos é o seguinte: se esse sistema for desestruturado, a rede da grande distribuição dos supermercados, ela é excludente. Os produtores pequenos não têm acesso permanente por falta de regularidade ou de padrão, ou mesmo de qualidade. Mas também não tem os supermercados um número e uma pesquisa altamente relevante. Qual é o número de variedades de fruta, legume e verduras que são vendidas nos supermercados? Está em torno de 40. Uma central de abastecimento de porte médio comercializa 120 produtos. Então, quando se discute que o consumidor pode escolher o produto que ele quer, não, ele pode comprar aquilo que foi escolhido para que ele possa comprar. Nós temos uma grande discussão, que é a privatização da CEAGESP e da CEASA Minas, sem nenhum modelo, sem nenhuma preocupação. Está no Ministério da Economia como se fosse a venda de um carro velho sem função. É preocupante, o Ministério da Agricultura não tem nenhum modelo, eles não sabem o que vai fazer, vai vender tudo para um chinês, vai vender para um bilionário. Ninguém sabe. Quer dizer, quando se podia pensar em um modelo, a questão não é hoje quem é o dono do espaço. Há muito tempo, as centrais de abastecimento foram privatizadas para interesses políticos. As diretorias pertencem a deputados. Deixaram de fazer uma política pública consistente. Mas quais serão os termos dessa privatização?
qual será a política de abastecimento hoje tão necessária. 2 grandes aprendizados nós tivemos, e os 2 grandes aprendizados em crises. A greve dos caminhoneiros levou ao desabastecimento de muitas centrais de abastecimento, e aí o pessoal prestou atenção. A segunda foi a pandemia e a restrição de circulação de produtos, aonde as centrais de abastecimento não fecharam a porta. Na América Latina, foram um foco, sim, de Covid, mas os mercados responderam. São uma série de questões abertas que será um grande prazer ouvir e conversar com vocês.